Olá, sejam muito bem-vindos àquele que é o episódio que marca o regresso de férias de verão dos nossos comentários semanais aqui no Empower Brands Channel. Recordo que esta série, Weekly Thoughts, é um espaço que reservamos aos pensamentos em voz alta dos temas que fazem parte da atualidade do país e do mundo e que merecem uma reflexão por parte dos embaixadores, conselheiros e membros da nossa Brands Community. E hoje, nesta rentrée, voltamos a contar com o contributo do David Lopes, o nosso vice-presidente da Brands Community. David, eu nos Açores que tu tanto gostas, tu calculo por Lisboa ou então pelo teu Alentejo. Olá, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, por Lisboa, com saudades do Alentejo e dos Açores, sempre. E é um prazer voltar a este espaço e partilhar algumas ideias, alguns dados que nos chegam todos os dias sobre, neste caso, também aquilo que nos espera nos próximos meses. O foco é mesmo a atualidade, não é? No fundo é este contexto que nós sabemos que vamos enfrentar, já estamos a enfrentar, a guerra na Ucrânia e tudo o que isto está a provocar ao nível da grave crise energética, escalada de preços. Ontem vi uma notícia de que o Banco Mundial diz que teremos aqui uma recessão, talvez o pior cenário de há 50 anos para cá, portanto temos aqui um inverno, diria eu, David, que ninguém quer ter à porta, não é? E tu fizeste há bem pouco tempo também um artigo que até partilhaste no LinkedIn, em que dizias também que novembro de 2022 será o mês em que vamos deixar de pensar que o inverno vai ser igual à esperança do verão. E há quem lhe chame mesmo o Butterfly Forecast. Queres partilhar um bocadinho essa visão? Sim, de certa forma, nós digamos num período de descanso, os que podem descansar, que têm algumas férias, as férias são também não só um momento de recarregar energias, mas são sempre momentos de esperança, como muitas vezes nas passas que comemos da passagem de ano, queremos algo de bom, algo de melhor para nós e para os outros. E também temos essa esperança, e o fim do verão traz consigo algumas vezes notícias menos boas, e este, por as razões que acabaste de dizer, está-nos a preparar para um inverno especialmente difícil e imprevisível. Nós tivemos por todo o mundo, mas vamos focar-nos agora na Europa, um período muito duro de lockdown, em que tivemos aquilo que nós chamámos durante muito tempo, e agora até já deixámos de ouvir falar, o chamado novo normal. Acho que até foi uma expressão que foi trazida para as nossas vidas, acho que pela McKinsey, não tenho a certeza absoluta, mas terá sido assim nessa área que nasceu este novo normal, na tentativa de explicar o que é que mudou na nossa vida. E de facto isto não é um novo normal. Eu diria que isto é mesmo um novo diferente, porque nós não podemos considerar que isto seja normal. Podemos imaginar que mudou a vida, que ficámos limitados na nossa circulação, passámos a trabalhar remotamente, o funcionamento normal do comércio alterou-se, as redes de fornecimento mundiais alteraram-se por razões de uma pandemia. E julgávamos nós que, ultrapassada a pandemia, não iríamos viver algo semelhante tão depressa. A crise energética decorrente do conflito na Ucrânia vai-nos trazer, especialmente a norte da Europa, aparentemente o mesmo, porque não existindo capacidade de criar alternativas imediatas ao abastecimento do gás russo, as sociedades vão ter que, e as cidades, e as pessoas, e as casas, e as famílias vão ter que encontrar formas de sobreviverem ao inverno. Eu vivi na Polónia 3 anos, sei do que falo. Uma vez acordei à meia da noite e a cisterna de aquecimento da casa tinha-se avariado. E a casa, numa hora, começou a dar estalos como se estivesse a partir. Eram os canos e a água a rebentar. A água a gelar e a rebentar os canos. E, portanto, as casas ficam impraticáveis se não tiverem aquecimento. E com uma criança pequena tivemos que evacuar rapidamente a casa porque
passado 2 horas teríamos temperaturas negativas dentro da própria casa. E isto, que de repente parece um cenário de pesadelo, é aquilo que vai ter que se encontrar solução, porque obviamente não vamos querer ver situações extremas por causa disso. E, portanto, eu diria mesmo que as empresas vão novamente, e os governos, encontrar soluções para reduzir a mobilidade, para manter as pessoas mais confinadas, e o comércio e as luzes, tal como nós as imaginamos ou as vivemos na cidade à noite, vão deixar de existir nas montras, e eu acredito que esse impacto que vai gerar, obviamente, também alterações económicas importantes, sociais já vimos que sim, para países como Portugal, que dependem muito da relação comercial que tem com o resto da Europa, vai sofrer também. E, portanto, vamos sofrer de outra forma, não temos esta amplitude térmica, mas temos casas horríveis. A maioria das pessoas em Portugal vivem em casas em que o conforto térmico e acústico não existe. E, portanto, mesmo não vivendo no rigor do inverno do norte da Europa, o frio que se passa na maioria das casas, nas cidades, nas casas mais antigas, é terrível. E vai obrigar a um esforço, que é o esforço de todos os anos, só que desta vez um esforço que custa 2 ou 3 vezes mais em termos financeiros. Não vamos passar ao lado, infelizmente, digamos, das consequências negativas deste fornecimento, da falta de fornecimento ou do custo da energia para substituir o gás que aparentemente até nem da Nigéria vai chegar em quantidade suficiente. E, portanto, Portugal vai ter que se preparar para isso. Ao mesmo tempo, e às vezes custa-me ter que ser levado a partilhar as coisas menos boas, mas esta subida das taxas de juro, já falámos neste mesmo espaço da inflação alimentar, já falámos da disrupção logística, dos custos logísticos, não vamos repetir-nos. Vou focar-me aqui só até no que está a acontecer de uma forma exponencial em relação aos custos do dinheiro. Dando um exemplo concreto de um casal que conheço, um casal jovem que casou há poucos meses e que fui ao casamento e que me disseram: fizemos um empréstimo, fizemos uma hipoteca e ficámos a pagar 600 euros ao banco. Estamos a falar no início deste ano, mais ou menos em março. A taxa Euribor, entretanto, foi subindo. Eles tinham combinado um spread com o banco, acordado um spread de 1%, e depois a Euribor menos 0,5%. Vamos dizer que tinham uma taxa de juros, pagavam pelo empréstimo 0,5%, para simplificar. E isso dava 600 euros por mês. Hoje a Euribor está a 2,3%. E este casal disse-me a mim uma coisa, fez-me as contas e mostrou-me, é que os 600 euros são hoje 950. Com 2%. Já é um bocadinho mais, porque já estamos a 2,3%. Só para dar uma ideia, a 8 de setembro, a taxa Euribor era de 1,9%, hoje é de 2,3%, passados poucos dias, e não dá sinais de abrandar. Se por alguma razão aqueles que projetam a Euribor, que dizem que ela pode chegar aos 4%, um casal como este, que paga 600 euros, pagava 600 euros no início deste ano e hoje paga 950 euros, pode vir a pagar 1.400 euros. Não vai conseguir. E, portanto, é disto que estamos a falar. É deste final de verão e deste início de inverno também social, que temos que nos preparar. E as famílias mais do que nunca, e as empresas mais do que nunca, e o Estado mais do que nunca, e as instituições de apoio social mais do que nunca, têm que trabalhar de uma forma muito próxima, em grande articulação, para proteger os mais vulneráveis. Isto significa, em primeiro lugar, proteger o emprego, significa combater a pobreza. Ela é crescente, ela não dá sinais de abrandar, teimosamente continua. Tem sido e continuo a achar que as empresas portuguesas tiveram, a maioria delas, um empenho
extraordinário, porque muitas delas com alguns apoios, outras com menos apoios, com aquilo que era a conjuntura, conseguiram não fechar as portas. Conseguiram continuar muitas vezes a pagar os salários, a maioria delas, aos trabalhadores, mesmo durante o período da pandemia e do lockdown. E, portanto, eu acredito que é um esforço absolutamente terrível que vai ser solicitado, mas não pode ser de outra forma. O virarmos para a produção local, para as marcas portuguesas, para aquelas que mais próximas estão de nós, aquelas que criam uma riqueza direta e que interagem mais com o dia-a-dia de todos nós, obviamente que é quase o próprio consumidor, não é, David? Desculpa interromper-te. Sim. O próprio consumidor, se calhar, mais uma vez, deverá valorizar muito mais o produto português, o produto nacional, porque assim também está a ajudar as empresas que se podem pôr ao lado da sociedade, não é? Porque a verdade é que também, ou aquilo que é a riqueza que é produzida em Portugal, não? Sim, não, sendo eu sou muitas vezes, muitas pessoas, e seguramente com razão, não concordam. Eu não acho que se deva consumir um produto só porque o português não pode ser escolhido só por ser português. Mas neste caso, obviamente que percebo e entendo que temos que proteger ao máximo a indústria portuguesa. Os postos de trabalho, não é? Os postos de trabalho. Sobretudo isso também, tentando também que com a redução custos logísticos e de transporte, o impacto inflacionário não seja tão grande. Apesar de tudo, outra notícia em relação à inflação, na União Europeia ultrapassou os 10%, a zona euro é de 9,1%, Portugal está um pouco acima da média europeia em termos de inflação, subiu 3% de julho para agosto e, portanto, a inflação continua em Portugal acima da média dos países do euro. E, portanto, temos que encontrar, obviamente, soluções para reduzir o impacto nas famílias. Eu diria que a inflação dos produtos, dos bens de consumo e de serviço e da energia também vai crescer. Numa política monetária, a inflação é suposto também que traga subidas de rendimentos, de salários. Eles podem acontecer até os bancos começarem a remunerar, por pouco que seja, depósitos e poupanças existentes, remunerados até hoje a zero. Mas eu diria que esse aumento inflacionário de bens e de serviços será sempre superior ao aumento dos rendimentos. Logo, as pessoas vão perder capacidade de compra e vão reduzir os seus rendimentos mensais. Eu também gostava de voltar só aqui atrás, digo, eu não sou da opinião que se deve consumir só o produto português. Existem muitas empresas internacionais a operar em Portugal e a criar riqueza em Portugal. Claro que sim. Como tu dizes muito bem, se consumirmos produtos que são também feitos em Portugal, quer sejam de empresas nacionais, quer sejam internacionais, estamos obviamente a reduzir o tal impacto logístico e estamos aqui, se calhar, a baixar um bocadinho mais esse preço, não é? Sem dúvida. Porque estamos a consumir o que está feito dentro do nosso território, não é? O que é feito dentro Sem dúvida. É nesse sentido. Mas é nos momentos, aliás, nesse pequeno artigo da LinkedIn, eu lembrava que na cultura chinesa não existe o vocabulário a palavra crise, não é? Existe uma combinação de símbolos que significa oportunidades e riscos. E aquilo que realmente nós continuamos a viver nós estamos sempre um bocadinho no fio a fazer um equilíbrio, no fio da navalha, como se costuma dizer assim, de uma forma mais informal. E é um momento de perguntarmos quando é que foi de facto a última vez que Portugal quis desenvolver, assumiu nacionalmente uma estratégia. Quando é que foi a última vez que nós dissemos a nós próprios: vamos ser os melhores nisto, e nisto, e nisto, e nisto. Nós somos muito bons em muitas coisas extraordinárias, fileiras na área do calçado, do têxtil, do azeite, do vinho, da exportação de maçã e de outros frutas e vegetais, que em alguns casos até já ultrapassam a exportação do vinho.
e somos nos moldes, na metalomecânica, em muitas coisas somos absolutamente talentosos, mas esse esforço não chega. Nós temos que ter grandes avenidas de desenvolvimento, de grandes estratégias nacionais. E podem agora estar a pensar, dei lá o exemplo de uma, e eu gostava de dar uma, porque essa parece-me tão evidente, e tem muito a ver com o que estamos a viver e que vamos viver, que é a questão da redução da nossa dependência energética. Nós temos condições, Portugal tem condições para ser o país líder, um dos países líderes no mundo. Não há maior cluster neste momento, e talvez não haja maior cluster, não deverá haver outro maior, com mais urgência, atendendo àquilo que estamos a viver, do que desenvolvermos o mais rapidamente possível esta dependência da energia que vivemos e que pagamos. E, portanto, não esgotaria a discussão sobre a estratégia para o país neste assunto da energia, das energias renováveis. Era bom que isso fosse uma estratégia. Mais do que assim, uma estratégia. O país precisa dessa discussão. E dizer assim, da mesma forma, muitas vezes é assim, como é que os portugueses são conhecidos lá fora? Não é? Quando perguntamos a um cidadão comum europeu, da América do Sul, da África do Sul, da Ásia, aqueles que nos conhecem, que estão familiarizados com a nossa cultura, consideram-nos sempre um país acolhedor, um país de turismo, um país de boa gastronomia, um país de gente simpática, de gente trabalhadora. E isso é bom, isso é extraordinário. Mas temos que também passar a ser conhecidos como um país oceânico, um país científico, um país de energias renováveis, um país de sustentabilidde, um país de biodiversidade. Também falámos disso, o país da Europa com a maior biodiversidade. Estás nos Açores, consegues até visualmente validar isso, mas a riqueza que se esconde debaixo d'água é uma riqueza, é o tesouro, é o grande tesouro nacional. E, portanto, é um momento, nestes momentos de crise, que seja um grande momento de oportunidade. Claro que as soluções não vão aparecer na mesa das pessoas, no bolso das pessoas no dia da manhã, mas tem que se começar efetivamente a dar os passos, porque se continuamos só na lógica da teoria, não é? Nós somos, nós podemos, temos que fazer a ação. É o tempo de agir, não é? É o tempo de agir, é o tempo de agir. E é também o tempo de ler, aliás, é sempre tempo de ler. Tive a oportunidade de falar com uma linguista, uma professora catedrática de língua, este sábado, que me dizia que está muito preocupada, por exemplo, com o índice de crianças que saem da escola primária sem saber ler. Eu disse, sem saber ler? Então, mas é suposto que até à quarta classe, até antes disso, não é? E ela disse, não, é que há uma diferença entre juntar palavras e ler o que está à nossa frente e interpretar. E há muita dificuldade pela dimensão das turmas, pelo cansaço dos professores, pelo sistema educativo também que temos, não é perfeito, como nada é perfeito, de conseguir chegar a cada um dos alunos e perceber que há uma diferença entre ele estar a ler ou ela estar a ler e estar a entender o que está a ler. E este não entendimento vai fazer com que a criança, nos anos seguintes e no resto da sua vida, tenha quase inevitavelmente dois destinos. Ou é o abandono escolar precoce, a certa altura chega de escola, por esta razão, inconfessada ou incompreendida, ou então um garrote para sempre ao seu desenvolvimento intelectual, à sua performance, à capacidade de poder aceitar desafios profissionais diferentes. Porque a leitura não está lá. E para nós dominarmos, dizia-me ela, uma palavra, utilizarmos uma palavra corretamente num contexto de uma discussão, de uma argumentação, nós temos que dominar cerca de 1000 palavras. E eu fiquei absolutamente abismado, percebi que a base é uma base científica, não é uma base especulativa, e mais do que nunca ela dizia-me até, bom, e temos todos que ser agentes de promoção de leitura.
E nós que estamos aqui à volta na Brands Community, que lemos muitos livros técnicos e que temos que ler ensaios e que temos que ler livros académicos, etc., passamos, alguns de nós, outros não, ao lado muitas vezes da ficção e do romance, porque achamos que possam ser coisas, enfim, menos importantes para a nossa formação ou para a criação da opinião. E não. Porque o que nos dá a ficção e a literatura, é boa, lê-se muitos livros, mas a boa literatura, a boa ficção, tem que voltar aos nossos hábitos, porque isso vai nos dar uma capacidade extraordinária de argumentação, de aquisição de vocabulário, de imaginação, de criatividade. De imaginação e de criatividade. Não é sequer para resolver o problema dos problemas da nossa vida que estamos Não. É para nos dar, é porque o que nos faz diferentes, o que nos faz Homo sapiens diferentes de todas as outras espécies, é, como dizia o Yuval, a nossa capacidade de contar boas histórias e de fazer com que os outros vão atrás de nós. E por isso mesmo. Tanto em storytelling e na importância de contar boas histórias. Absolutamente. Para transmitires uma mensagem, para seres eficaz na tua comunicação, não é? Claro. Não, e dizer a verdade já agora, no meio de tudo, contar bem a história, porque é a forma, ou eu crio interesse, ou eu falo e não crio interesse e pronto, ficou por ali. E precisamos, a todos os níveis, e há aqui 2 livros, são 2 livros, desta vez até são 2 livros de escritores estrangeiros, mas é tão boa esta literatura, é tão bom isto. Isto leva-nos à profundidade do grande romance, daqueles grandes romances, e tem havido poucos grandes romances, e estes são 2 grandes romances que apareceram há muito pouco tempo nas livrarias, e que é o Terra Americana, de Janine Cummins, e que é um romance de uma profundidade e de um suspense permanente, e um outro, que é o meu preferido, A Breve Vida das Flores, da Valérie Perrin, que já venceu 2 prémios, e que até tem uma sinopse que no início nos pode até deixar assustados, porque conta, a protagonista é uma guarda de um cemitério, de uma pequena vila, e é aquilo que ela vê e vive. A Breve Vida das Flores, este título é absolutamente extraordinário e nós conseguimos perceber porquê. Leva-nos também à profundidade dos sentimentos, e é um romance absolutamente extraordinário. E, portanto, é tão bom que haja pessoas no mundo que dedicam a sua vida e o seu talento partilhar a sua criatividade. A sua criatividade, e dar-nos ferramentas para no nosso dia-a-dia, e essa é que é a questão, é que isto ajuda-nos imenso no nosso trabalho. Ajuda-nos imenso a contar boas histórias às pessoas que trabalham connosco e aos projetos que nós temos que todos os dias conseguir criar na nossa vida. Olha, David, estamos mesmo aqui no final do tempo do nosso Weekly Thoughts. Agradeço-te mais uma vez o teu contributo sempre tão relevante. Muito obrigada e em breve voltaremos, obviamente, a estar aqui os 2 à conversa. Um beijinho muito grande dos Açores para ti. Muito obrigado também. E bons ventos, se fores para o mar novamente. Não, agora já não vou. Agora vou direto a Lisboa. Obrigada, David. Um beijinho. Muito obrigado. Quanto a si, já sabe que pode seguir estes comentários semanais, quer na versão de podcast no Spotify, como também a versão vídeo no Empower Brands Channel. É aqui que também estreamos todas as semanas episódios novos das nossas séries. Já tem disponível o novo episódio da série Mudar para Melhor com Fátima Lopes, um regresso aos Açores que vale mesmo a pena ver. Obrigada pela preferência e fique bem.